Isso daqui é importante para a vida toda, para qualquer pessoa de qualquer idade. Quanto antes você aprender isso, melhor será o resultado que você vai ter. Gálatas capítulo 6, versículo 9, Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher se não desanimarmos. A reflexão que se deve ter aqui é a seguinte: muitas pessoas querem ter bons resultados, querem ter boas colheitas, mas não se atentam para a natureza da semente que estão plantando. Fazer o bem deve ser uma prática que não cansa. Não devemos nos cansar de fazer o bem. Por quê? Porque esta é uma frase que está na boca de muitas pessoas. Eu estou cansado de fazer a coisa certa. Eu estou cansado de fazer o bem para as pessoas e eu recebo o mal. Tem muitas pessoas que têm essa filosofia que não tem muito sentido em si. O que as pessoas fazem contra nós é o que está no coração delas. Cada um só pode entregar o que tem. Se as pessoas fazem maldade é porque existe o mal dentro delas. Elas não podem fazer o bem porque o bem não tem espaço. Elas decidiram não fazer o bem. E acaba que pessoas à sua volta se tornam alvos da maldade dessas pessoas. Porém, o que elas estão fazendo contra nós é a semente que elas estão plantando na vida delas e não a sua semente. Independente do que as pessoas estão fazendo contra nós, é importante que nós venhamos a fazer o bem, cuidar da semente que nós estamos plantando, porque como diz a passagem lida aqui em Gálatas 6 e 9, no tempo certo nós vamos colher se não desanimarmos. Por quê? Porque é necessário existir uma perseverança nas práticas do bem. Você já ouviu muitas pessoas falarem que nós só colhemos o que plantamos. Então você precisa prestar bem atenção no tipo de semente que você está plantando. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo na vida em relação a você, em relação aos outros? É importante saber que tudo que você planta, você colhe. E essa passagem deixa claro também essa lei da semeadura. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Outro princípio que se aprende é que existe um tempo certo para todas as coisas. Vai ter um tempo em que você vai fazer a colheita, e essa colheita, a natureza dela vai depender da semente. Pode ser que leve alguns anos, meses, só que a colheita vai acontecer. Agora, se vai ser boa ou ruim, vai depender da semente que você plantou. E outro princípio que devemos prestar atenção é se não desanimarmos. O desânimo tem sido um problema na vida de muitas pessoas. Pessoas começam uma coisa, depois não prossegue, já desanima, deixa tudo pela metade. Então é importante que todos nós não venhamos desanimar. Tem que manter sempre o ânimo. E o que mantém o ânimo é a esperança, é a fé, é você acreditar que vai dar certo. Então você precisa pensar nessas coisas. Não nos cansemos de fazer o bem, nunca se cansa de fazer o bem para as pessoas, mesmo que elas te façam mal. A semente sua tem que ser diferente, a tua semente tem que ser boa. Acredita que no tempo certo vai vir a colheita, não é no nosso tempo, é no tempo certo da colheita. E você não deve, de maneira alguma, desanimar. É preciso lutar contra o desânimo, é preciso ter força, ter foco, ter fé. Você tem que levantar sua cabeça e você tem que prosseguir em direção ao alvo. Esquece das coisas que estão à volta, que para trás ficaram. Você tem que olhar para frente e você precisa prestar atenção. Durante a sua caminhada, você sempre vai estar semeando algum tipo de semente. Agora veja se essa semente é boa ou ela é má. Se for má, substitua essa semente por sementes boas. Se estão falando mal de você, não fale mal das pessoas. Se estão prejudicando você, não prejudique as pessoas. Se estão perseguindo você, não persiga ninguém. Se estão te fazendo maldade, não faça isso para ninguém. Não plante a semente
que o outro está plantando no seu caminho. Plante semente boa, porque no tempo certo você vai colher. Não desanime, não cesse de fazer o bem para ninguém, porque com toda certeza o seu dia vai chegar e você vai se alegrar bastante. Que Deus abençoe, forte abraço, pense nisso. E aproveitando esse momento, eu já quero convidar você a visitar um dia a nossa igreja aqui em Juquitiba, a IDE Igreja Despertar. Estamos aqui na Avenida 31 de Março, número 955, na cidade de Juquitiba, todas as quartas-feiras às 19h30 e aos domingos às 10 horas da manhã. Nos reunimos nesse local para ouvirmos a palavra de Deus e recebermos a direção que vem do alto. E você é o nosso convidado a estar conosco para participar do culto, ouvir uma palavra, receber uma oração. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado lá. Meu abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.